Olá pessoal, tudo bem? Muito bem, vamos então para a nossa segunda aula, de espaços métricos, onde a gente vai basicamente dar continuidade, ao que a gente vinha vendo na última aula, quando a gente estava estudando o conceito de bolas e esferas, tá certo? Então, pessoal, vamos só lembrar aqui rapidamente das definições, do que vinha a ser uma bola aberta, bola fechada e uma esfera centrada num ponto de um espaço métrico com um certo raio, tá? Então, só para a gente lembrar, se você tinha M de um espaço métrico, Se você tinha A um elemento de M e se você tinha R um número positivo, então a gente definia a bola aberta de centro A e raio R justamente como sendo o conjunto dos elementos de M, tá certo? Que distam, segundo a distância D, de A, uma quantidade menor do que R, ok? Isso daqui era a bola aberta de centro A e raio R. Depois a gente definiu o que era a bola fechada, que basicamente era a mesma definição, com a exceção de que aqui era menor ou igual, tá certo? E o resto era basicamente igual. E depois também a gente definiu a esfera, de centro A e raio R como sendo basicamente a mesma coisa, só que a distância dos elementos de uma esfera até o centro tem que ser exatamente iguais a R. Ok, pessoal? Bom, a gente viu aí na aula passada vários exemplos, A gente viu inclusive exemplos de espaços onde as bolas abertas elas não têm aquele formato tradicional que a gente está acostumado, que é uma bolinha redondinha. Então, por exemplo, no R2 a gente viu que se você considerar cada uma daquelas três métricas que a gente definiu no R2, a métrica da soma, do máximo, e também a métrica euclidiana, a bola aberta, as bolas abertas elas assumem, digamos assim, geometrias diferentes a depender da métrica em questão, tá certo? Então, enquanto que quando você considera a métrica euclidiana, as bolas elas são, digamos assim, redondinhas, Quando você considera a métrica da soma, as bolas elas passam a ser losangos, digamos assim. E quando você considera a métrica do máximo, as bolas passam a ser quadrados centrados no ponto A. Tudo bem, pessoal? Tudo isso a gente já viu na aula passada, E por fim, a gente finalizou estudando como eram as bolas abertas, bolas fechadas e bolas abertas no espaço das funções limitadas, A gente viu que se você tem uma função f, que é uma função no espaço das funções limitadas de um espaço x chegando na reta, então aquilo que a gente chamou de bola aberta, quer dizer, a gente percebeu que a bola fechada em particular, de centro em f e um certo raio r, ela era justamente o conjunto das funções limitadas, cujo gráfico moravam dentro dessa faixa aqui, que é a faixa compreendida entre as funções f menos epsilon aliás, f menos r, e f mais r, ok? A gente viu isso daí também na aula passada. Aí eu falei para vocês, embora eu não tenha provado, que quando trata-se de bolas abertas, aí a gente não pode falar que toda função que está dentro dessa faixa aberta, ela está na bola, porque tem funções que estão na bola que, porém, eles tocam essa faixa aberta, toca a fronteira dessa faixa aberta, certo? Embora eu não tenha feito isso, falei para vocês pensarem a respeito disso. Tudo bem, pessoal? Bom, então agora a gente vai continuar nesse assunto, E a gente vai continuar vendo alguns exemplos aí de bolas abertas, bolas fechadas, tá certo? Para que depois a gente possa introduzir outros tipos de conceitos e basicamente para que a gente prepare o terreno para que a gente possa falar de funções contínuas, Se não nessa aula, na aula que vem. Vamos ver como é que vai ser o andamento da aula, tudo bem? Bom, então ainda um exemplo de bola aberta, vamos ver como é que fica no produto cartesiano de n espaços métricos, como que ficam as bolas abertas em um conjunto como esse, tá certo? Então imagina que você tenha n espaços métricos, m1, m2 até mn, e imagina que você tenha m o produto cartesiano de todos eles, ok? E a gente vai munir o produto cartesiano da métrica produto, tá certo? Que é basicamente a métrica do máximo que a gente define é a métrica segundo a qual a distância entre dois pontos do produto cartesiano vai ser exatamente o máximo das distâncias medidas em cada uma das coordenadas, em cada uma dos espaços cujo produto cartesiano eles formam o n, tá certo? Entre as coordenadas dos pontos em questão. Então imagina que você tem x e y pontos de M, onde as coordenadas de x são desde x1 até xn, as coordenadas de y são desde y1 até yn. E imagina que di
é a notação que a gente está guardando para representar a métrica em MI. Então, aquela métrica que a gente definiu como sendo a métrica produto no produto cartesiano é justamente a métrica segundo a qual a distância entre dois pontos é o máximo das distâncias coordenada a coordenada, ok? Então, o que a gente gostaria de saber? Ora, a gente gostaria de saber como que, se por um acaso é possível a gente escrever uma certa bola aberta de centro e um ponto do produto cartesiano com respeito a um raio R, né? Aqui no produto cartesiano em função das bolas abertas centradas em cada uma das coordenadas desses pontos, desse ponto, tá certo? Que é o centro da bola, com respeito a cada uma das métricas nas coordenadas, ok? E de mesmo raio. É isso daí que a gente gostaria de saber. Então, o que a gente afirma é o seguinte: então as bolas abertas em M, elas são produtos cartesianos das bolas abertas em MI. Ou seja, veja, imagina que você tem um ponto A, lá no produto cartesiano M, que você tem R um raio, ok? Então, essa bola aberta aqui, pessoal, ela é com respeito à métrica produto. Eu não estou escrevendo, mas subentende-se que é com respeito à métrica D aqui, ok? Então, o que o resultado fala, o que o exemplo fala é que essa bola aqui, ela é justamente o produto cartesiano da bola de centro em A1 e raio R com respeito à métrica D1, que é a métrica que nós temos em M1, produto cartesiano com a bola aberta de centro em A2, né, que é a segunda coordenada do ponto A, que portanto é um elemento de M2, e raio R, né, tudo isso medido segundo a métrica D2, tá certo? Produto cartesiano você vai fazendo todos eles até o último, até a bola de centro em AN, raio R e medida segundo a métrica DN, tudo bem? Então, no final das contas, vale esse produto cartesiano aqui. Vou deixar para vocês verificarem, não é nada difícil. Segundo essa definição, não é difícil vocês perceberem que todo elemento daqui, ele tem que estar aqui e vice-versa, ok? Vou fazer aqui, digamos, oralmente uma das partes, tá? Imagina que você pega um x que pertence a essa bola aqui. O que você sabe? Você sabe que a distância de x até A, segundo medida segundo essa métrica, é menor do que R. Então, você sabe que o máximo das distâncias com respeito a cada uma das métricas entre xi e AI é menor do que R. Ora, mas então o que eu acabei de falar está me dizendo simplesmente que cada uma das coordenadas de x estão em cada uma dessas bolas, porque a distância de x1 até A1 é menor do que R, portanto o x1 está nessa bola. A distância de x2 até A2 é menor do que R, portanto x2 está nessa bola, e assim por diante. Então, como você tem um vetor x cuja primeira coordenada está nesse conjunto, a segunda coordenada está nesse e a última está nesse, então o x pertence a esse produto cartesiano aqui, ok? Agora, deixo para vocês pensarem na volta. Pega um elemento desse produto cartesiano e prova que ele está nessa bola. A verificação é absolutamente imediata. Tudo bem, pessoal? Bom, então vamos, ainda dentro desse exemplo, vamos ver como é que isso daqui, pessoal, dá origem a coisas diferentes. Então é assim, olha, sempre que você trabalha com produto cartesiano, você tem que ficar muito atento à forma como você decompõe esse produto cartesiano. Então, por exemplo, observa só. Ó, vamos considerar o conjunto R3 e vamos considerá-lo como produto cartesiano de R por R por R, ok? E o que acontece? Em cada um desses espaços métricos aqui, vamos considerar R sempre com a métrica usual da reta, que é aquela métrica segundo a qual a distância entre dois pontos é o módulo da diferença entre eles, ok? Então, a pergunta que fica é, como são as bolas abertas em R3, tá certo? Centradas em pontos aí do R3, quando você considera o R3 com a métrica produto induzido por essa decomposição do R3, como produto cartesiano de R por R por R, ok? Considerando em cada um desses conjuntos aqui a métrica usual. Bom, as bolas abertas, elas vão ser o quê? Vão ser cubos com faces paralelos aos lados coordenados, tá certo? Centrados em pontos lá do R3, porque a gente está exatamente nesse exemplo aqui, olha. Você percebe que como você escreveu o R3 como sendo o produto cartesiano de três espaços métricos, R, 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 R e R, e como você sabe que as bolas abertas na reta com a métrica usual são intervalos abertos centrados naquele ponto, que é o centro da bola, então, quando você for fazer uma bola, pelo que está sendo dito aqui em cima, né, a bola aberta em R3 de centro num ponto A e raio R vai ser o quê? O produto cartesiano de três intervalos. A1 menos R, A1 mais R, cartesiano.
A2 menos R, A2 mais R, cartesiano, A3 menos R, A3 mais R. Quando você faz isso, se vocês forem desenhar, e eu sugiro que vocês o façam, quando vocês vão fazer esse desenho, vocês vão perceber que essa bola aberta vai ser justamente cubos, vai ser justamente um cubo com as faces paralelas, né? Aos planos XY, XZ e YZ, tá certo? E aonde você sabe que o lado desse cubo é 2R, no caso. Tudo bem? Ou seja, a distância, né, do centro de cada lado até a extremidade, até o vértice, é justamente igual a R. Tudo bem? Agora, vamos ver como é que fica uma bola aberta. Agora vamos fazer o seguinte, ao invés de olhar o R3 como sendo o produto cartesiano de R por R por R, vamos olhá-lo como sendo o produto cartesiano de R2 por R. Aí você fala, poxa, professor, mas isso não muda nada, né? Porque no final das contas o R2 você pode escrever como sendo R cartesiano R, ok? Bom, do ponto de vista de conjunto, é do mesmo conjunto que a gente está falando. Só que, na verdade, digamos assim, é o mesmo conjunto, só que o que a gente está mudando é a forma como a gente representa os seus elementos. Perceba uma coisa, pessoal. Quando a gente fala de... Quando você está falando de R, cartesiano R, o que é isso? É o conjunto das ternas x, y, z, aonde x, y e z pertence a R, correto? Então você percebe que cada um dos elementos do R3, ele tem 3 coordenadas. Cada ponto do R3 tem 3 coordenadas. Quando você escreve o R3 como sendo R2 cartesiano R, isso como conjunto é o conjunto dos pares ordenados, aonde na primeira entrada você tem um elemento desse conjunto, que por sua vez é ele por si só um par ordenado. Então a primeira entrada desse R3, quando eu escrevo como R2 cartesiano R, é o quê? É um par ordenado da forma XY, onde x e y pertencem à reta real, para que esse cara seja um elemento de R2. Então essa daqui é a primeira entrada, é a primeira coordenada do R3 com respeito a essa decomposição, ok? A segunda coordenada é um elemento desse espaço, portanto vai ser um número real. Então isso aqui acontece aonde? x, y, ele é um elemento genérico do R2 e o z, ele é um elemento genérico da reta. Ok? Então, perceba que mesmo como conjunto, no final das contas, a gente está falando é assim, desde que você faça uma identificação das ternas x, y, z com os pares ordenados, onde a primeira coordenada é o par ordenado xy e o segundo elemento é o z, desde que você faça essa identificação, então você pode identificar R cartesiano R com R2 cartesiano R. Mas, como conjunto, de fato, eles são diferentes. Por quê? Porque a natureza dos seus elementos é diferente. Ok, pessoal? Então tem que ficar atento a isso. Mas, para além disso, mesmo como espaços métricos, a gente está falando de espaços métricos diferentes. E por que eu estou falando isso? Observe uma coisa. Quando você escreve aqui o R3 dessas duas diferentes formas, como produto cartesiano de 3 na primeira situação, como produto cartesiano de 3 espaços métricos, né? E depois na segunda situação como produto de 2 espaços métricos, vamos lembrar que a gente está considerando o R3 com a métrica induzida. Desculpa, com a métrica produto, tá certo? Então, com a métrica produto, quando você considera o R3 escrito como R2 cartesiano R, onde esses dois caras são espaços métricos, e em R2 nós estamos considerando a métrica euclidiana, tá? Que fique claro isso, em R2 a gente está considerando a métrica euclidiana. A gente vai perceber, pessoal, que o aspecto das bolas abertas centradas em pontos do R3 com a métrica produto, quando você considera em R2 a métrica euclidiana, o aspecto dessas bolas vai ser completamente diferente, tá certo? Por quê? Veja bem, o que a gente acabou de falar é o seguinte, que quando você tem um espaço métrico, por exemplo, formado como produto cartesiano de outros dois, tá certo? E você pega um elemento A que pertence a M, que portanto ele vai ter duas coordenadas, né? A1 e A2, onde A1 pertence a M1 e A2 pertence a M2, então a bola aberta de centro A e raio R, aqui com respeito à métrica produto de M, é o quê?
é o produto cartesiano da bola com respeito à métrica de M1 de centro A1 e raio R pela bola de centro em A2 e raio R medido segundo a métrica de M2, ok? Pois bem, aqui nós temos um produto, nós estamos escrevendo o R3 como produto cartesiano de dois espaços métricos, e por isso, quando você considerar, se eu chamar de, vamos dar um nome para a métrica aqui de R3, eu vou chamar de D2, aliás, eu vou chamar de D, não vou chamar nem de D', nem de D duas linhas, nem de D, porque essa nomenclatura é uma nomenclatura que a gente já está usando para outras métricas no R3, que seriam a métrica euclidiana, a métrica do máximo e a métrica da soma, que por sinal não é essa métrica que a gente está considerando aqui quando a gente considera a métrica produto em R3, escrevendo como esse produto cartesiano, tá? Eu vou chamar de métrica D barra, tudo bem? Então vocês percebam que a métrica D barra, que é a métrica produto em R3 induzida por essa decomposição, vai ser o quê? Vai ser uma métrica, uma distância segundo a qual a distância entre dois pontos, x1, y1, z1, então perceba que aqui eu tenho um par ordenado, onde a primeira coordenada é esse cara, que por sua vez também é um par ordenado, e a segunda coordenada é esse cara aqui. Esse cara pertence a R2 e esse cara pertence a R. Portanto, esse produto, esse par ordenado pertence a R2 cartesiano R. Então, eu vou medir a distância, segundo a métrica produto induzida por essa decomposição, entre esse ponto e esse outro ponto aqui, olha. É o ponto que tem como primeira coordenada x2, y2, e a segunda coordenada é z2. Vocês podem achar confuso. Poxa, professor, você está chamando isso aqui de primeira coordenada? Veja, é a primeira coordenada desse ponto com respeito a essa decomposição. Ok? Então, essa distância aqui, pessoal, é o que, pela definição que a gente deu, vai ser o máximo entre a distância euclidiana no R2 entre esse ponto e esse ponto. Então, vai ser o quê? A distância euclidiana entre x1 e y1 e x2 e y2, tá certo? E digamos assim, a distância na reta real, a métrica usual, desse ponto até esse ponto, que vai ser o quê? Módulo de Z1 menos Z2. Então, o que eu vou estar olhando é para esse máximo aqui. Só que a gente acabou de ver, no exemplo, dentro desse exemplo, que na verdade, assim, isso daqui é o que eu estou falando para vocês, é o que é essa métrica, tá? Então, pelo que a gente viu, pessoal, essa bola aqui, essa bola, né? A bola centrada num ponto, A1, A2, que é a primeira coordenada, e A3, que é a segunda coordenada desse ponto A com respeito a essa decomposição aqui, a bola, segundo a métrica D barra, centrada nesse ponto e raio R, vai ser o quê? Ora, vai ser o produto cartesiano da bola em R2 com respeito à métrica euclidiana, tá certo? De centro em A1, A2 e raio R, produto cartesiano com a bola aberta de centro A3 e raio R na reta real, medido segundo a métrica euclidiana, que por sua vez vai ser o quê? Vai ser o intervalo A3 menos R, A3 mais R. Correto ou não? Então, quando você olha para o aspecto dessa bola aqui, pessoal, como é que isso vai ficar? Ora, isso vai ficar assim. Imagina que você tem um ponto A que está aqui, que eu estou desenhando. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Imagina que você tem um ponto A no R3, eu estou escrevendo aqui o R3 como sendo R2 cartesiano R. Então, esse ponto A ele tem duas coordenadas. A primeira coordenada é esse ponto aqui, que é o ponto A1, A2, que por sua vez tem coordenadas A1 e A2. E a segunda coordenada de A, segundo aquela decomposição do R3, é esse ponto aqui, é o A3. Ok? Então, pessoal, vamos ver como é que vai ficar essa bola aberta. Então, olha só. Pelo que a gente viu aqui, essa bola aberta vai ser o quê? Vai ser o produto cartesiano da bola aberta centrada nesse ponto A1, A2, tá certo? E raio R. Então, é uma bola aqui que eu não desenhei, mas se eu fosse desenhar, olha, eu vou até tentar desenhar aqui. Ela seria essa bola aberta aqui, ó. É o produto cartesiano dessa bola aberta, imagina que isso aqui é pontilhado, tá certo? Vai ser o produto cartesiano dessa bola aberta com esse intervalo aqui, com o intervalo A3, com o intervalo A3 mais R,
A3 menos R, né? Que seria, se eu continuar essa linha aqui, vai ser um intervalo por aqui assim, o extremo dele, A3 menos R. Então, quando você faz esse produto cartesiano aqui, pessoal, dessa bola por esse intervalo, o que você vai fazer? Você vai colocar essa bola aberta aqui, centrada nessa altura do A3, na altura do A, e aí você vai, no final das contas, construir o quê? Um cilindro de centro nesse ponto A, de raio R e de altura 2R. Esse daqui ficou um pouco fora de escala, né? Porque vocês percebem que a altura está nitidamente bem maior do que o raio, tá? Então vocês me desculpem. Quando vocês forem desenhar, vocês tomem o cuidado de considerar essa altura aqui, olha, metade da altura do cilindro, medindo exatamente igual ao raio. Tudo bem? Eu acabei me equivocando. Mas, então vamos dizer que está fora de escala aqui, tá? Mas o desenho é esse, basicamente. Então, a bola aberta vai ser o quê, pessoal? Vai ser esse cilindro, tá certo? De base, como sendo a bola aberta de centro A e raio R, ok? Isso quando você desloca ele até a altura do A3, que vai dar justamente essa cintura aqui do cilindro, e a altura dele vai ser 2R, né? Porque do centro até cada uma das extremidades, da tampa da tampa de cima e da tampa de baixo, digamos assim, vai medir R. Tudo bem, pessoal? Então pensem a respeito disso, só para vocês verificarem que realmente, dependendo de como você decompõe o seu produto cartesiano, e dependendo da métrica em questão em cada uma dos espaços que você usou na decomposição, você vai ter bolas de aspectos diferentes, ok? Perceba que no R3, quando você considera a métrica euclidiana, você vai estar, no final das contas, uma bola aberta centrada num ponto vai ser uma esfera, ok? Então, pensem a respeito disso, tá certo? Muito bem, pessoal. Bom, então agora vamos começar a ver algumas propriedades, digamos assim, topológicas, né? Vamos continuar vendo, na verdade, propriedades topológicas aí dos espaços métricos, né? Então a gente já viu o que é uma bola aberta, que é o ponto de partida. A gente já viu o que é uma bola fechada, o que é uma esfera, vimos vários exemplos, e agora a gente vai começar a definir outros conceitos, tá? Então vamos ver aqui essa definição. Imagina, então, seja M um espaço métrico. Bom, então a gente diz que um ponto A de M, ele é o que a gente chama de um ponto isolado desse espaço métrico, quando existir um raio positivo que vai te dar uma bola aberta centrada nesse ponto, com esse raio, que vai ser formada apenas pelo centro. Então isso que significa o ponto A ser isolado? Significa que perto dele, suficientemente próximo dele, não tem mais ninguém do espaço métrico que não seja ele próprio. Ou seja, o único cara que dista dele próprio, o único elemento do espaço métrico que dista de A menos do que R vai ser o próprio A, ok? Então perceba que para você provar que um ponto é isolado, você tem que provar que existe um R positivo, basta que exista um, até porque se existir qualquer raio menor do que ele também vai satisfazer isso, ok? Exista um raio de tal forma que a bola aberta de centro nele, raio R, é igual a somente o ponto A. Tudo bem? Daqui a pouco a gente vai ver vários exemplos. Então, consequentemente, né, para que um ponto A ele não seja isolado, para que um elemento de M ele não seja isolado, o que tem que valer é o contrário dessa proposição. Veja, o que caracteriza os pontos isolados de espaços métricos? É o fato de que existe um R positivo para o qual isso acontece. Então, para um ponto não ser isolado, tem que acontecer o contrário disso. Quando você nega essa proposição, então o que era existe R positivo tal que essa bola é igual a A, vai virar o quê? Para todo R positivo, é falso que a bola de centro A e raio R é igual a somente o centro. Ou seja, certamente vai ter alguém nessa bola que é diferente do A, ok? Então, por isso que para que um ponto não seja isolado, é suficiente que para todo R positivo tem que existir um X nessa bola de centro A e raio R que é diferente do centro. Ok, pessoal? Muito bem. Então, se por acaso vocês precisarem provar que um ponto não é isolado, vocês têm que provar que para todo R positivo existe um elemento na bola de centro A e raio R que é diferente do centro. Ok? Então dizemos ainda que o espaço métrico ele é um espaço métrico que a gente chama de discreto se todo ponto de M for isolado. Ok, pessoal? Então, se a gente vamos fazer aqui um desenho, né, para a gente entender um pouco melhor isso. Deixa eu liberar espaço aqui. Então, pessoal, o que está acontecendo aqui? Olha, o que vem a ser um espaço métrico?
Então, olha só, quando a gente fala de espaço métrico discreto, né, do que é que a gente está falando? É do seguinte, olha, imagina que você tem aí um espaço métrico M, que ele é formado por esse conjunto aqui e mais esse ponto aqui. Ora, esse ponto A aqui, se ele pertencer ao espaço métrico, ele segundo o desenho que a gente está fazendo, ele vai ser um ponto isolado. Por quê? Porque é possível você encontrar uma bola aberta centrada em A, onde dentro dessa bola aberta só tem o próprio A que está no espaço métrico, ok? Então esse daqui seria um exemplo de um ponto isolado. Já esse ponto B aqui, ele não é um ponto isolado. Por quê? Para toda a bola aberta que você considerar centrada no B, você sempre acha um X que está nessa bola que é diferente do B. Entendeu? Se você tivesse diminuído a bola, você acharia um outro carinha que está aqui dentro, ok? Então basicamente, graficamente é assim que ficaria, tá? Mas vamos ver aqui nos exemplos para tudo ficar mais fácil. Então, por exemplo, olha, o conjunto dos números inteiros com a métrica induzida pela da reta, então veja, eu estou enxergando o conjunto dos números inteiros como sendo um subespaço métrico da reta com a métrica induzida pela da reta. Então a forma como eu vou medir a distância entre os números inteiros é a mesma que eu uso para medir a distância entre esses números vistos como números reais, ou seja, é o módulo da diferença entre eles, ok? Então perceba, pessoal, que o conjunto dos números inteiros, ele com a métrica induzida pela da reta, ele é um espaço métrico discreto, ou seja, todo ponto dele é isolado. E por que todo ponto dele é isolado? Pelo seguinte, todo ponto de Z é isolado, né? De fato, olha só, se você toma um raio entre 0 e 1, então a bola aberta centrada num certo número inteiro e raio R vai ser somente o N. Por quê? Dentro dessa bola, que por sua vez vai ser o quê? Aí, olha só. Deixa eu fazer aqui um desenho aqui embaixo, tá? Eu deveria ter deixado... Eu posso até fazer isso, só um minutinho. Deixa eu liberar aqui um... Eu precisava ter deixado um pouquinho de espaço para fazer um desenho. Isso aqui já é o suficiente. Ó, observa só. Vamos aqui desenhar a reta real. E aí vamos desenhar aqui o conjunto dos números inteiros. Então está aqui o 0, está aqui o 1, 2, 3 e assim por diante. O número menos 1, menos 2, menos 3. Eu pergunto para vocês, dado n um número inteiro, quem que é a bola aberta de centro n e raio r em Z, considerando Z com a métrica induzida pela da reta? Olha, lembra de um exemplo que a gente viu na aula passada, que quando você tinha S, um subconjunto de um espaço métrico X, quando você considerava o S com a métrica induzida pela de X, então a bola aberta num ponto, quando você pegava um ponto A de S, tá certo? Que era um subconjunto de X, a bola aberta de centro A e raio R com respeito à métrica induzida era justamente aquela bola aberta de centro A e raio R em X, interseção com S, ok? Então, por exemplo, quando você toma aqui esse número, faz de conta que você pega aqui o número 2, e você considera a bola aberta de centro em 2 e raio R, onde R é um número entre 0 e 1, tá certo? Essa bola aberta em Z com a métrica induzida pela da reta, como é que fica? Ora, você vai olhar para a bola aberta de centro 2 e raio R na reta real, que por sua vez é esse intervalo aberto aqui, ok? Você vai olhar para essa bola, interseção com o conjunto dos números inteiros. Então, o que vai dar no final das contas? Essa bola aberta vai ser formada somente por esse número aqui, olha, somente pelo próprio número 2. Porque não tem mais ninguém em Z que dista de 2 menos do que R. Haja vista que R é um número entre 0 e 1, e as distâncias entre dois números inteiros, se eles são distintos, é no mínimo 1. Tá certo, pessoal? Então, por esse motivo que o Z é um conjunto isolado, é um conjunto discreto, desculpa. Por quê? Porque todo ponto dele é um ponto isolado. Perceba que a bola aberta de centro N e raio R em Z, quando R é um número entre 0 e 1, é igual a somente o centro, tá? Tá aqui exemplificado. Por outro lado, vamos considerar agora esse espaço métrico aqui, olha. Vamos considerar aqui o espaço métrico P, que é o espaço métrico formado pelos números... Só aumentar aqui. Que é justamente o espaço métrico formado pelos números 0, aqui ó,
formado pelos números 0, 1, meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1 sobre n e assim por diante, até o infinito, tá? Então, se a gente for ver agora aqui como é que são os elementos de z, é assim, eu começo com o 0, o 1 também tá, depois está o meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, e essa sequência, digamos assim, está convergindo aqui para o 0, tudo bem? Com a métrica induzida pela da reta. Então, perceba que o 0, ele não é um ponto isolado desse conjunto. E por que ele não é um ponto isolado? Porque, dado R positivo, considerando o que acontece? Como é que faz para eu achar dado R positivo? Faz de conta que o R que eu considerei é esse cara aqui. Está aqui o intervalo menos R, R, que nada mais é do que a bola aberta de centro 0 e raio R, na reta real. Ok? Quando você considera a bola aberta de centro de centro 0 e raio R em P, você vai ter justamente a interseção dessa bola com P. O que vai te dar todos, além do 0, vai te dar todos os números da forma 1 sobre n, desde que 1 sobre n seja menor do que r, ok? Então, basta você considerar um n grande o suficiente, de tal forma que 1 sobre n é menor do que r, e para isso basta você considerar n maior do que 1 sobre r, o que é sempre possível, porque o conjunto dos números naturais ele não é limitado superiormente, portanto é sempre possível você considerar. Tá legal? Um número dessa forma, né? E aí você vai perceber que esse número 1 sobre n, ele por um lado pertence a P, e por outro ele também pertence a essa bola. E por outro lado ele também não é igual ao 0, porque 1 sobre n jamais é igual a 0, para todo número natural. Ok? Então, é fácil a gente ver que realmente o 0 não é um ponto isolado. Por quê? Para toda bola aberta centrado nele, você sempre acha um número em P que é diferente de 0 que está dentro dessa bola. Tudo bem, pessoal? Então aqui a gente deu um exemplo de um conjunto que é discreto, e um conjunto que não é discreto. Por quê? Porque ele tem um ponto que não é isolado, que é o ponto 0. Inclusive, pessoal, é possível provar, e vocês talvez tenham feito isso, inclusive, lá no curso de análise, quando eu estava estudando no capítulo 5 do livro do Elo. É possível provar, pessoal, que qualquer um desses outros pontos de P que não é o 0, eles são sempre pontos isolados, ok? Não é muito difícil também de fazer isso. Bom, vamos ver aqui um outro exemplo, né? Exemplo 6. Seja E um espaço vetorial normado, diferente do espaço trivial, que é o espaço dado somente pelo vetor nulo, ok? Então, não existe ponto isolado em E. Então, observa só. Vamos fazer um desenho aqui para a gente ver como que fica isso daqui, né? Deixa eu dar um zoom para o desenho pelo menos parecer maior. Então, observa aqui uma coisa, olha. Vou desenhar aqui um espaço vetorial normado, faz de conta que o meu espaço vetorial é o R2, tá? Então esse daqui é o espaço vetorial normado E, ok? E aí o que é que está sendo dito aqui? Está sendo dito que nenhum ponto de E, desse espaço vetorial normado, é um ponto isolado, ok? Então imagina que você tem aqui um ponto A, que pertence a E, e a gente vai querer provar que esse ponto não é isolado. Como é que a gente faz? Ora, para provar que esse ponto não é isolado, a gente precisa provar o que está na definição. Ora, para ele ser isolado, tem que existir um raio cuja bola aberta de centro nele dá somente o centro. Então, para ele não ser isolado, tem que ser verdadeiro que para todo R positivo, para todo raio positivo, sempre é possível encontrar um elemento dessa bola centrada nele com esse raio que não é igual ao A. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma bola aberta qualquer centrada em A, tá certo? Tá aqui. Uma bolinha aberta redondinha centrada em A. E raio R. Ok? Então aqui o raio é R. Beleza? O que eu quero fazer? Eu quero encontrar um ponto que está nessa bola que é diferente do centro. Beleza? Como é que a gente faz isso? Ora, a ideia, pessoal, é muito simples. O que está descrito aqui é o seguinte, olha. Eu vou pegar um vetor, eu vou querer mostrar que existe um vetor nessa bola que é diferente do centro. Como é que eu faço? Primeiramente, eu crio um vetor que tenha módulo, ou norma, na verdade, né? Porque o meu espaço vetorial é normado, então eu sei medir norma dos vetores. Ok? Por isso que eu estou pedindo que o espaço vetorial seja normado. E é claro que a métrica que eu estou considerando é aquela induzida pela da norma, ok? Pela norma. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso criar pura e simplesmente um vetor que tenha norma menor do que R, porque aí quando eu for olhar para o vetor A mais esse cara, eu vou estar olhando justamente para um vetor que vai estar nessa bola e que vai ser diferente do A. Então como é que a gente faz?
Ora, eu não estou supondo que o meu espaço vetorial é diferente do espaço trivial. Então eu sei que existe pelo menos um vetor y. Existe pelo menos um vetor y que é diferente do zero, que é diferente do vetor nulo. Tá certo? Então, o que eu vou fazer agora? Primeiramente, eu vou normalizar esse vetor y. Então, eu vou olhar aqui para o segmento de reta que une ele até a origem. Vou normalizar ele, vou deixar ele com norma 1. Tá certo? Quando eu normalizo ele, faz de conta que isso aqui é norma 1. Então, aqui eu estou olhando para y dividido por norma de y. E agora eu vou querer, na verdade, criar um vetor que tenha a mesma direção e sentido de y, que por sua vez tenha módulo norma igual a r sobre 2, onde r é o raio da bola que eu fixei. Então o que eu vou fazer? Basta eu multiplicar esse vetor y dividido por norma de y pelo número real r sobre 2, que eu vou ter um vetor cuja norma é igual a r sobre 2. Então faz de conta que é esse cara aqui, olha. Esse daqui vai ser o vetor z que eu estou definindo dessa forma aqui. Ok? E aí depois o que eu faço? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse vetor z e vou olhar para o vetor a mais z. Quando eu olho para o vetor a mais z, vai ser esse camarada aqui. Olha. Eu estou pegando o vetor z e vou somar ele ao vetor a. Então, você pega o vetor z, soma o vetor a, você vai obter justamente esse cara aqui, que é o vetor, esse cara aqui, tá certo? É o vetor a mais z. Então, o que acontece? Eu afirmo para vocês que esse a mais z ele pertence à bola aberta de centro A e raio R, tá certo? E, obviamente, ele é diferente de... e o A mais Z, ele é diferente do centro dessa bola. Bom, que ele é diferente do centro dessa bola é muito óbvio, né? Porque o Z é um vetor que não é nulo. Por que ele não é nulo? Porque ele é um vetor que tem módulo igual a R sobre 2, então ele não pode ser um vetor nulo. Então, isso aqui é óbvio a gente verificar, não precisa nem fazer nada. Agora, eu vou chamar de x aqui esse vetor, tá? Esse vetor aqui eu vou chamar de x. Então, esse vetor aqui, x, eu afirmo para vocês que ele está nessa bola. Por quê? Olha só, vamos calcular a distância de x até o centro dessa bola. Ora, quem que é o x? O x, ele por definição, ele é o vetor a mais z. Então, esse daqui é o x e aí eu vou subtrair o a, não é? Porque eu já estou subtraindo o a. Então, quando eu olho para isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter justamente norma de z, porque esse cara cancela com esse, e tal como construído, norma de z é igual a r sobre 2, que por sua vez é um número menor do que r. Então sim, é verdadeiro que esse vetor x ele pertence à bola aberta de centro A e raio R, tudo bem? E ele é diferente do centro. Então o que a gente acabou de provar? Aqui está bem escritinho, tá? Mas é basicamente isso que eu falei. Então isso significa, pessoal, que todo espaço vetorial normado, diferente da origem, ele é um espaço métrico onde nenhum ponto é isolado, tudo bem? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que vocês sempre ficam curiosos com respeito à prova, né? Com respeito a como que eu vou cobrar as coisas de vocês. Por exemplo, pessoal, esse exemplo aqui eu já pedi em prova já, tá certo? E se eu fosse dar uma prova amanhã, talvez eu pediria. Não estou falando que eu vou pedir na prova que eu vou dar para vocês, mas é possível que eu pedisse. Por quê? Porque, pessoal, é uma, digamos assim, é algo muito bom para eu saber se vocês estão sabendo o que é um ponto isolado, tá certo? Se vocês estão sabendo o que são bolas abertas, como que é a métrica induzida pela norma no espaço vetorial normado. Então é um exemplo bastante interessante, tudo bem? Então peço que vocês prestem atenção aí nesse tipo de coisa, porque possivelmente eu peça para vocês coisas desse tipo. Então, na avaliação certamente vai cair exercícios que eu passei para vocês, mas também deve cair resultados vistos em aula, tudo bem? Então fiquem atentos a isso. Enfim, foi só um parênteses aí para direcionar um pouco esse tipo de coisa. Tudo bem, pessoal? Bom, então agora vamos para uma proposição aqui, né? Que é extremamente importante, inclusive. Muito bem, então vamos lá para essa proposição. Olha só, se você tem M no espaço métrico e A e B pontos de M distintos, imagina que você tenha também R e S números positivos, cuja soma deles é menor ou igual do que a distância entre A e B. Então a bola aberta de centro A e raio R, ela é disjunta da bola aberta de centro B e raio S, ou seja, a interseção delas é vazia. Ok? Vamos ver, pessoal, o que é que está acontecendo aqui. Olha. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Imagina que você tem um ponto A aqui. Imagina que você tem um ponto... Imagina que você tem um ponto B aqui.
E imagina que você tem, vamos considerar que a distância entre A e B, tudo bem? E imagina, pessoal, que você tem pontos R e S cuja soma deles é menor do que essa distância, ok? Menor ou igual do que essa distância. Então isso significa que quando você considerar as bolas abertas de centro A e raio R e de centro em B e raio S, onde lembrando que a soma desses caras é menor ou igual do que a distância entre eles, então essas bolas abertas aqui vão ser disjuntas, ok? Na pior das hipóteses, o que você poderia fazer é você considerar R e S cuja soma seja exatamente igual à distância entre A e B. Mas nesse caso, essas bolas abertas vão ainda ser disjuntas, porque embora o meu desenho não esteja indicando isso, vamos lembrar que as bolas abertas aqui, elas não incluem a fronteira. Tudo bem, pessoal? É que eu infelizmente ainda não consegui desenhar nesse programa aqui com a linha pontilhada, tá? Mas aqui essa fronteira não está incluída na bola aberta. Tudo bem? Então esse ponto aqui, que seria tipo um ponto de interseção entre essas duas bolas fechadas, ele não pertence a qualquer uma das bolas abertas. Tudo bem, pessoal? Muito bem, então, eu vou deixar aqui esse desenho porque é assim, pessoal, essas demonstrações que eu também sugiro que você... É assim, pessoal, demonstração desse tipo da que eu estou fazendo, tem que saber fazer, ok? Isso aqui é básico, vocês precisam saber fazer. Digamos assim que é o mínimo que eu sempre, em toda prova que eu dou, pessoal, eu sempre dou demonstrações tão simples quanto essa daqui que eu vou fazer para saber se o aluno está sabendo pelo menos o mínimo do mínimo, na verdade. Então, coisas como essa vocês têm que saber fazer, tá certo? Então, prestem bastante atenção. Então, olha só, como é que a gente vai fazer uma demonstração? O que eu quero provar? O que eu tenho por hipótese? Tenho por hipótese que A e B são elementos de M, tá certo? Distintos, isso é muito importante, são elementos de M distintos. E eu estou supondo que R e S são números positivos cuja soma é menor ou igual do que essa distância. O que é a tese? É que a bola aberta de centro A e raio R, ela é disjunta da bola aberta de centro B e raio S, ok? Ora, como é que a gente pode provar isso? A gente pode provar isso fazendo, por exemplo, por contradição, ok? Então vamos supor que existe um X que pertence à bola de centro A e raio R e também à bola de centro B e raio S. Então você tem um X, supostamente, que ele está tanto nessa bola quanto nessa, o que aqui pelo desenho já é um absurdo, né? Digamos assim. Mas aqui nesse caso, você perceba que a gente está supondo, né, que a nossa bola ela tem uma interseção. Então é como se fosse algo assim, é como se na verdade essas bolas aqui, elas fossem assim, elas têm uma interseção, né? E aí eu estou pegando um ponto X que pertence justamente a essa interseção. Ora, mas então se esse x está nessa interseção, o que acontece? Olha só, vamos começar com a distância de A até B. Bom, eu sei que a distância de A até B pela desigualdade triangular, eu sei que ela é menor ou igual do que a distância entre A e x, que está escrito aqui, mais a distância entre x e B, que está escrito aqui. Ora, mas como esse x está na bola aberta de centro A e raio R, então eu sei que esse número aqui ele é menor do que R. Menor do que R. Ao passo que, como esse x ele também está na bola aberta de centro B e raio S, né, supostamente, então eu sei que esse número aqui ele é menor do que S. Portanto, essa soma vai ser menor do que R mais S, que é o que está escrito aqui. Ora, mas a distância de A até B, por hipótese, ela é maior ou igual do que R mais S. Então, como é que pode um número ser estritamente menor do que ele mesmo? Isso não pode acontecer. Isso é um absurdo. E o absurdo veio de você supor que existe um elemento que está na interseção dessas duas bolas. O que isso significa? Que não existe qualquer elemento na interseção dessas bolas e, portanto, essa interseção é vazia, que era justamente o que a gente queria provar. Tudo bem? Então, assim, pessoal, na hora de fazer essas demonstrações, eu sugiro que vocês sempre façam um desenho. O desenho, ele não prova absolutamente nada, mas ele auxilia a gente a construir os argumentos que, de fato, nos levam à demonstração precisa. Tudo bem, pessoal? Então, lembre-se, aqui os desenhos eles são meros instrumentos aí para vocês conseguirem de fato organizar as ideias na hora de escrever as demonstrações. Beleza? Muito bem, vamos agora aqui para outra seção. Vamos estudar os conjuntos limitados, né? Então olha só, a gente diz que um conjunto ele é um conjunto
ele é um conjunto, a gente diz que um subconjunto X, ele é de um espaço métrico, ele é dito limitado, se existir um número C positivo de tal forma que a distância entre dois elementos genéricos desse conjunto, aqui só um pequeno erro, isso aqui não é X, não é M, isso aqui é X. Que na verdade é para todo xy pertencente a x, porque quem é limitado é o x, não é o m, né? Então a gente diz que um subconjunto x, ele é limitado se existir um número c que limita superiormente a distância entre dois pontos genéricos de x, ok? Então quando o x for limitado, a gente chama de diâmetro de x justamente ao supremo desses c's aqui, ou seja, ao supremo das distâncias entre pontos genéricos de x, entre dois pontos genéricos de x. Isso é o que a gente chama de diâmetro do conjunto, tá? E isso é motivado, pessoal, porque se a gente tem aí um conjunto, por exemplo, digamos um conjunto assim, faz de conta que o x é esse conjunto aqui que eu desenhei, tudo bem? O diâmetro dele vai ser o quê? Vai ser o supremo, perceba que não precisa ser o máximo, tá? Ou esse supremo não precisa ser atingido. Por exemplo, quando você pega uma bola aberta num espaço métrico, num espaço vetorial normado, a gente vai ver que o diâmetro dessa bola é igual a 2 vezes o raio, embora esse diâmetro nunca seja atingido, ou seja, não existem dois pontos da bola cuja distância entre eles seja exatamente igual a 2 vezes o raio. Porque para isso acontecer, esses dois pontos teriam que estar na fronteira da bola e não na bola, ok? Mas aqui, por exemplo, nesse desenho, um diâmetro aqui desse conjunto X, o diâmetro desse conjunto X seria justamente a medida desse segmento aqui. Por quê? Porque é a máxima distância entre dois pontos genéricos aqui desse conjunto. Quando você pega esse ponto X e esse ponto Y, a distância entre eles é justamente igual ao diâmetro do X, tá certo? E não tem qualquer outro par de pontos em X maiúsculo cuja distância entre eles seja maior do que esse diâmetro aqui. Tudo bem, pessoal? Então é assim que a gente define o diâmetro de um conjunto que ele é limitado, beleza? É o supremo das distâncias entre dois pontos genéricos do conjunto. Aqui novamente tem um pequeno erro. Isso daqui na verdade não é M, aqui é X. Vou deixar até de outra cor. Aqui é X, ok, pessoal? Bom, então vamos ver aqui um exemplo. Então, exemplo 1, né? Toda bola aberta de centro A e raio R é um conjunto limitado e seu diâmetro é menor ou igual do que 2R, ok? Então, perceba, quando você tem um espaço métrico genérico e você tem uma bola aberta de centro A e raio R, então toda bola aberta de centro A e raio R é um conjunto limitado, tudo bem? E, além disso, o seu diâmetro é menor ou igual a 2R. Aí você fala, poxa, professor, mas que coisa estranha, né? Porque quando eu penso numa bola, vocês poderiam falar assim, poxa, quando eu penso numa bola, eu logo penso num conjunto desse jeito aqui, né? Uma bola de raio R, então está aqui, o raio dela. Eu esperava que o diâmetro dela fosse exatamente igual a 2R, né? Que é 2 vezes o raio. Mas calma lá, pessoal, em espaços métricos, as bolas abertas nem sempre assumem uma geometria tão simples assim. E você tem que lembrar que a distância que você usa para medir entre os pontos dessa bola é a distância do espaço métrico. Isso tem que ser respeitado, ok? Então, por exemplo, quando você olha aqui, olha, se você olhar, daqui a pouco a gente vai ver, veja, pode acontecer do diâmetro ser estritamente menor do que 2R. E por que isso acontece? Veja, se você tiver, por exemplo, no espaço métrico com a métrica 0, 1, certo? Se você pegar R, um número entre 0 e 1, vamos lembrar no exemplo que a gente viu na aula precedente, que a bola aberta de centro A e raio R, quando você está olhando nessa bola aberta no espaço métrico com a métrica 0, 1, e quando esse R é um número entre 0 e 1, essa bola aberta é igual a somente o centro dela. Então, essa bola aberta é igual a somente o centro. Ora, então o diâmetro dessa bola vai ser igual ao diâmetro desse conjunto, que por sua vez é 0. Por quê? Quando você pega qualquer par de número de elementos desse conjunto, a única chance que você tem é pegar os dois elementos iguais a A, porque esse conjunto só tem um elemento. E aí, quando você calcular a distância entre esses dois elementos, sempre vai dar 0, porque vai ser sempre A e A. A distância entre dois pontos, entre A e A é sempre igual a 0, pela primeira propriedade de métrica. Tudo bem, pessoal? Então, percebam que no espaço métrico genérico
Nem sempre o diâmetro de uma bola aberta é igual a 2 vezes o raio, mas é sempre menor ou igual do que 2 vezes o raio. Isso sim é sempre verdadeiro. O diâmetro é sempre menor ou igual do que 2 vezes o raio. Como é que se prova isso? Se você pega dois elementos genéricos dessa bola, a distância de x até y é menor ou igual do que a distância de x até o centro, mais a distância do centro até y. Só que como x está na bola, essa distância é menor do que r, como o y está na bola, essa distância é menor do que r, portanto, essa distância é menor estrito do que 2 vezes o raio. Tudo bem, pessoal? Então lembre-se disso, hein? Num conjunto, no espaço métrico genérico, as bolas abertas nem sempre têm diâmetro iguais a 2r, mas elas são sempre têm diâmetro menores ou iguais do que 2r. Ok? Agora, quando você está num espaço vetorial normado, não trivial, aí sim toda bola aberta tem diâmetro exatamente igual a 2r, tá? Então é isso daí que a gente vai provar agora. Beleza? Quando você está num espaço vetorial normado, aí sim você pode afirmar que toda bola aberta sempre tem diâmetro igual a 2r, ok? Como é que a gente prova isso? Bom, olha só. A gente já sabe, pessoal, por um lado, que o diâmetro da bola aberta de centro A e raio... Então imagina que você tem um espaço vetorial normado, E, que você tem A, um elemento desse espaço vetorial normado, que você está considerando a bola de centro A e raio R, que você está querendo medir o diâmetro dessa bola. Bom, a gente já sabe pelo exemplo precedente que o diâmetro dessa bola é certamente menor ou igual do que 2R. Tudo bem? Então, pessoal, vamos lembrar. O que é o diâmetro dessa bola? O diâmetro dessa bola, vamos lembrar da definição, tá? O diâmetro dessa bola é o quê? Ele é o supremo das distâncias entre dois pontos genéricos da bola. Correto? É o supremo. Aí vocês têm que lembrar um pouco do curso de análise de vocês. O que é o supremo de um conjunto de números reais? Ele é o quê? Ele é a menor das cotas superiores do conjunto, ok? Então, o que isso significa? Isso significa o seguinte, que, se você tem que um certo número, ele é o supremo de um conjunto, então ele por ser a menor se esse número, digamos assim, D, ele é o supremo de um certo conjunto A maiúsculo, onde A maiúsculo é um subconjunto da reta, então ele é a menor das cotas superiores. O que isso significa? Qualquer número menor do que ele não pode ser cota superior do conjunto. Ou seja, para todo número menor do que D, vai ter que existir um número aqui que é maior do que esse cara, que pertence a A. Certo? Para que esse cara aqui não seja cota superior de A. Essa é a definição de supremo, e é dela que a gente precisa lembrar para provar que, de fato, o diâmetro dessa bola é exatamente igual a 2R, tá? Então, o que acontece? Então, para a gente provar que o diâmetro realmente é igual a 2R, dado que eu já sei que ele é menor ou igual do que 2R, o que eu preciso provar é que qualquer número estritamente menor do que 2R não é cota superior do conjunto. Ou seja, qualquer S estritamente menor do que 2R não é cota superior do conjunto, não é cota superior do conjunto, cujo supremo é exatamente igual a esse diâmetro. Beleza? Ora, então o que eu tenho que provar, pessoal, é que qualquer S menor estrito do que 2R não é cota superior desse conjunto aqui. Desse conjunto aqui. Ou seja, para que o S não seja cota superior desse conjunto, é porque tem que existir dois elementos dessa bola de centro A e raio R, que eu estou chamando aqui de x e de y, tá certo? Cuja distância entre x e y eu estou escrevendo de uma maneira oposta àquilo que eu estou falando. Está correto o que eu estou falando? Eu estou falando da forma contrarrecíproca do que está escrito aqui. Então é assim, o que eu preciso provar é o seguinte, é que qualquer número S estritamente menor do que 2R, para que 2R seja de fato o supremo desse conjunto aqui, eu preciso provar que qualquer número S estritamente menor do que ele não é cota superior desse conjunto. Ou seja, eu tenho que provar que certamente vai ter que existir vai ter que existir dois elementos da bola, x e y, cuja distância de x até y é estritamente maior do que S. Ou seja, ok? Ou seja, isso é equivalente a eu provar
que não existe qualquer S menor do que 2R, cuja distância de x até y para todo par de pontos x e y da bola é menor ou igual do que S. Tá certo? Na verdade, o que eu enunciei aqui é a contrarrecíproca daquilo que eu tinha falado. Ok? Ora, então assim, vamos supor, por absurdo, que existe. Então perceba, o que eu preciso provar é que não existe número menor do que esse que seja cota superior para o conjunto. Tá certo? É isso que eu preciso provar. Porque se por um acaso existisse, esse cara não seria o supremo, e eu quero provar que ele é. Então é por isso que eu preciso provar que não existe S menor do que esse número que seja uma cota superior para o conjunto cujo supremo eu estou querendo provar que é igual a 2R. Beleza, pessoal? Eu sei que é um pouco confuso, tem que lembrar da definição de supremo, essa parte de lógica também às vezes confunde, né? Mas não tem outro jeito aqui, tá certo? A gente quer provar que 2R é o diâmetro da bola, Então eu quero provar que 2R é igual ao supremo desse conjunto. Eu já sei que 2R é uma cota superior, porque isso é o que o exemplo precedente me diz. Mas o que eu quero provar é que ele é a menor das cotas superiores. Ou seja, eu preciso provar que qualquer número menor do que ele não é cota superior. Ou seja, eu preciso provar que não existe qualquer número menor do que ele que seja cota superior para esse conjunto. É isso que eu preciso provar. Ou seja, eu preciso provar que qualquer S que satisfaça isso, ele não vai satisfazer isso. É isso que eu preciso fazer. Correto ou não? Ora, então o que a gente vai fazer? A gente vai supor aqui, por contradição, que exista um certo S que seja cota... Eu vou supor, por contradição, que exista um S menor do que 2R que seja cota superior do conjunto cujo supremo é o diâmetro. Eu vou supor por contradição que isso acontece. E aí vou tentar chegar num absurdo. Se eu chegar num absurdo, é porque não existe um S desse jeito e, portanto, realmente 2R é o diâmetro da bola. Certo? Então vamos supor por contradição que exista tal S. Beleza. Então aí o que acontece? Então, considere agora um T que é um número entre S sobre 2 e R. Então vocês percebam aqui, pessoal, que esse número T que eu estou considerando, ele é um número de tal forma que 2 vezes o T, ele é menor do que 2 vezes o R e ele é maior do que S. Percebeu? Já que o T está entre S sobre 2 e R, então eu sei que 2T vai estar entre S e 2R, correto ou não? Então, perceba que isso daqui é satisfeito. Tá bom. Agora perceba só. Pega um Y qualquer do meu espaço vetorial que ele seja distinto da origem, que seja distinto do vetor nulo, digamos assim, tá? Então faz de conta que aqui eu tenho, vou até desenhar aqui um sistema cartesiano, tá certo? Então faz de conta que aqui eu tenho um ponto Y que é distinto do vetor nulo. Beleza? O que eu estou querendo fazer, pessoal? Eu vou querer usar esse cara aqui para construir dois pontos dessa bola, tá certo? Que vai me dar uma contradição. Dois pontos dessa bola que vai me dar uma contradição. A gente vai perceber que, enfim, a gente vai chegar numa contradição daqui a pouco, não vou ficar adiantando, né? Então eu vou usar esse ponto para construir isso. De que maneira que eu faço isso? Eu vou fazer assim. Eu vou primeiramente considerar o versor desse vetor y, ou seja, eu vou normalizar ele, então eu vou considerar o vetor que tem a mesma direção e sentido dele, que porém tem a norma igual a 1. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou considerar, na verdade, o vetor que tem a mesma direção e sentido do y e tem norma igual a t. Então, para isso, o que eu faço? Basta eu multiplicar o versor do y por t. Então, eu vou olhar para o vetor t vezes y dividido por norma de y. E esse vetor aqui eu vou chamar de t, eu vou chamar de x. Então, digamos que esse daqui que é o vetor x. Quando eu multiplico por t, ele faz de conta que o meu t é menor do que 1, eu vou diminuir aqui um pouquinho ele. Tá certo? Então, esse daqui que é o x. Então, agora o que é que eu vou fazer? Então, perceba que a norma de x é igual a t. Não é difícil a gente ver isso. Porque vai ficar módulo de t vezes norma desse vetor é 1, módulo de t é igual ao próprio t, porque o t é positivo. Ok? E aí, o que eu vou fazer, pessoal? A gente vai olhar para o seguinte vetor. Eu vou olhar para o vetor, eu vou olhar para o a mais x e a menos x. Então, quando eu fizer isso, está aqui o x. Quando eu somar o x com a, eu vou estar olhando para esse vetor aqui. Ó. Pego o x
e vou transladar ele e colocar a origem dele no A. Então eu vou estar olhando para esse vetor aqui. A mais x vai ser mais ou menos esse cara aqui. Esse daqui que é o ponto A mais x. Quem que é o ponto A menos x? Ora, o x está para cá, o menos x vai estar para cá, ele é simétrico, né, com respeito a esse ponto, a origem, tá certo? Então, quando eu subtrair o x de A, eu vou ficar com esse ponto aqui. Esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto A mais x, esse daqui é o ponto A menos x, ok? E agora, vamos olhar para quanto que dá a distância entre A mais x e A menos x, ok? Bom, por um lado, pessoal, é fácil a gente ver que tanto o vetor A mais x quanto o vetor A menos x, ele pertence à bola aberta de centro A e raio R. Por quê? Ora, quando você calcular a distância entre A mais x e A, como você está num espaço vetorial normado e a métrica é aquela induzida pela norma, essa distância é justamente igual a norma de A mais x menos A. Esse A vai cancelar com esse, você vai ficar com norma de x. Mas a norma de x é t, porque você construiu o x tendo norma t. Só que vamos lembrar que o t ele é um número menor. Veja, o t é um número menor do que r. Então, t é menor do que r. Correto? Então, é verdade que o ponto A mais x ele pertence à bola aberta de centro A e raio R. Correto? O A menos x é a mesma coisa. Quando você for fazer o A menos x, aqui vai aparecer menos x. Vai ficar a norma de menos x, que é igual à norma de x, que por sua vez é igual a t, que é menor do que r. Então também não é difícil a gente ver. Opa, aqui eu coloquei a mais epsilon, a mais r, a mais x, né? Então o a menos x ele também pertence à bola aberta de centro A e raio R. Ok? E a distância entre eles, pessoal, está dando o quê? Quando você faz a distância de a mais x até a menos x, vai dar o quê? Vai ser o a vai cancelar com a, mais x menos x vai ficar x mais x, que por sua vez é 2x. Quando você calcular a norma de 2x, você vai obter 2 vezes t. E vamos lembrar que eu escolhi o 2 vezes t de tal forma que ele fosse maior do que s. Então, pessoal, perceba que se você supor que existe um s para o qual, para todo xy, se você supor que existe um s menor do que 2r, cuja distância de dois pontos genéricos da bola é menor ou igual do que S, se você supor isso, você chega em uma contradição, porque você vai conseguir construir dois pontos da bola cuja distância entre eles é maior do que S. Então é falso que isso daqui vai acontecer. Ora, mas a minha hipótese de contradição não era que isso acontecia? Eu acabei de contradizer essa hipótese, porque está aqui, ó, eu acabei de achar dois vetores da bola, a saber, esse e esse, cuja distância entre eles é estritamente maior do que essa, ou seja, é falso que isso aqui está acontecendo. Ora, então é porque a minha hipótese de contradição é falsa. Qual que era a minha hipótese de contradição? A minha hipótese de contradição era que existia um S menor do que 2R, para o qual a distância entre dois pontos genéricos da bola era sempre menor ou igual do que S. Ou seja, é porque isso então é falso. Então, na verdade, o que acontece é que para todo S menor do que 2R, isso aqui não é verdadeiro. Ou seja, qualquer S menor do que 2R, sempre vai existir dois pontos da bola cuja distância entre eles é estritamente maior do que S. Ou seja, é falso que qualquer número menor do que 2R seja cota... É falso que exista algum número menor do que 2R que seja a cota superior do conjunto cujo supremo é o diâmetro. Ou seja, 2R é a menor das cotas superiores desse conjunto e, portanto, o diâmetro é exatamente igual a 2R. Tudo bem, pessoal? Enfim, talvez vocês tenham que ver mais de uma vez aí esse exemplo, tá? Não é tão simples por conta dessa parte da lógica, que às vezes o pessoal não chega tão bem treinado no último ano, né? Mas eu acho que se vocês verem mais do que uma vez, vocês vão conseguir entender. Beleza, pessoal? Então, em resumo, quando você tem no espaço métrico genérico toda a bola aberta tem raio tem diâmetro menor ou igual do que 2R, e quando você está em um espaço vetorial normado diferente do espaço trivial, as bolas abertas, com a métrica induzida pela da norma, as bolas abertas têm exatamente raio igual a 2R. Tem diâmetro exatamente igual a 2R. Ok, pessoal? Beleza. Bom, uma outra proposição um pouco mais simples, né?
A proposição diz o seguinte, olha, que todo subconjunto de um espaço métrico, um subconjunto de um espaço métrico, ele é limitado, C e somente C, ele está contido em alguma bola desse espaço. Ou seja, um subconjunto de um espaço métrico, ele é limitado, C e somente C. Existe uma bola aberta de centro A e raio R no espaço que contenha o X, ok? Então, se a gente for desenhar, digamos assim, se você tem aqui um conjunto X que ele é limitado, você sabe que você consegue colocar esse X dentro de alguma bola do espaço. Vai existir uma bola bem grandona que vai incluir esse conjunto X aqui. Tá legal, pessoal? Como é que a gente prova isso? Não é de fato. Bom, é um C e somente C, né? Então perceba, se X é limitado, então pela definição a gente sabe que existe um C positivo, de tal forma que a distância entre dois pontos genéricos do meu conjunto é menor ou igual do que C. Em particular, se você fixar um certo ponto A de X, então você sabe que a distância de A até X vai ser menor ou igual do que C para todo X pertencente a X, ok? Ora, então é óbvio, né, que pelo que a gente acabou de falar, o X está contido na bola fechada de centro A e raio C, porque aqui é menor ou igual, mas essa bola fechada está contida na bola aberta de centro A e raio C mais 1, ok? Então é fácil a gente ver isso daqui, beleza? Reciprocamente, se você tem um X que está contido nessa bola, é fácil a gente ver que o diâmetro de X vai ser menor ou igual do que o diâmetro dessa bola, que por sua vez vai ser menor ou igual do que 2R, ok? Então, não é difícil a gente ver que o diâmetro de um conjunto limitado, né, de um conjunto que está contido numa bola, ele vai ser menor ou igual do que 2 vezes o raio, beleza? Muito bem, pessoal, então essa proposição é bastante simples, né? Vamos fazer aqui uma... A aula já está terminando de fato, tá certo? A gente vai falar um pouco a respeito de isometrias, e aí na aula que vem a gente vai começar a falar de funções contínuas, tá? Então é assim, pessoal, aqui eu preciso fazer um comentário. O que que acontece? Quando a gente estuda diferentes estruturas em matemática, a gente tem aquelas aplicações que nós chamamos de os morfismos dentro dessas estruturas, ok? Então, por exemplo, quando a gente está estudando espaços vetoriais, a gente tem os isomorfismos de espaços vetoriais, que são o que nós chamamos de os morfismos dentro dos espaços vetoriais. Por quê? Se você tem dois espaços vetoriais isomorfos, desde o ponto de vista da álgebra linear, você está olhando para o mesmo elemento, para o mesmo objeto, certo? Vocês já viram isso lá em álgebra linear. Quando vocês estudaram estruturas algébricas, quando você tem um isomorfismo de grupos, ou seja, quando você tem, enfim, segundo a definição de lá, um isomorfismo de grupo, você está olhando, quando você tem dois grupos que são isomorfos, ou seja, quando você estabelece um isomorfismo de grupos entre eles, você está olhando, na verdade, do ponto de vista de teoria de grupos para o mesmo elemento. Quando você está olhando para um isomorfismo de corpos, se você tem dois corpos isomorfos, você está olhando desde a teoria de corpos para o mesmo elemento. Quando vocês... eu acho que vocês só viram esse tipo de estrutura, né? Pois bem, quando a gente está estudando espaços métricos, a gente também tem as aplicações que são os morfismos dentro dos espaços métricos, ou seja, são as aplicações que preservam a estrutura métrica do espaço métrico, ok? Essas aplicações são justamente o que nós chamamos de isometrias. Então, o que é uma isometria? Ela é uma aplicação que preserva distâncias, tá certo? Só que antes da gente falar de isometria, a gente vai falar do que é uma imersão isométrica, beleza? Então, só para que você já tenha um sentimento do que é que a gente vai estudar. As isometrias, elas são os morfismos dentro dos espaços métricos, ou seja, as aplicações que, se você tem dois espaços métricos isométricos, desde o ponto de vista métrico, você não vê qualquer diferença entre eles. Você está olhando basicamente para o mesmo objeto, a despeito da diferença de natureza dos seus elementos. Mas como espaço métrico, você está olhando para a mesma coisa. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Definição. Sejam M e N espaços métricos, ok? Considera M e N espaços métricos. E vamos considerar f uma função de M e N. Pois bem, essa função ela é dita uma imersão isométrica entre esses dois espaços se a distância entre as imagens de dois elementos x e y genéricos de M pela função f, medidas segundo a métrica lá do contradomínio, que é a métrica em N, é igual à métrica, a distância entre esses dois caras. Ou seja,
Você tem uma imersão isométrica quando a distância entre f de x e f de y é igual à distância de x até y. Ou seja, a função f ela preserva distâncias, ela leva dois pontos x e y. Então, se você tem uma imersão isométrica de um conjunto, de um espaço métrico M e um espaço métrico N, imagina que aqui você tem um espaço métrico M e aqui você tem um espaço métrico N. E você tem uma imagina que você tem uma imersão isométrica f de m em n. O que isso significa? Que quando você pegar dois caras aqui, x e y, quaisquer em m, e você medir a distância deles segundo a métrica de m, quando você aplicar f nesse cara, você vai levar num certo elemento f de x. Quando você aplicar f nesse cara, você vai levar num certo elemento f de y. E você vai ter a certeza que, segundo a métrica de n, a distância entre esses dois caras vai ser a mesma. Então, essa distância vai ser igual a essa distância, ok? Isso é uma imersão isométrica. Por que fala imersão isométrica? Porque se você olhar para o conjunto imagem se você olhar para o conjunto imagem de f, ou seja, se você olhar para a imagem de m pela função f, você vai estar olhando para uma cópia do m que está lá dentro do n, que é isométrica m. Ou seja, você vai estar olhando você tem dentro do contradomínio uma cópia isométrica do m. Uma cópia do m, que do ponto de vista de espaço métrico é exatamente igual a m. Por quê? Porque as distâncias entre os correspondentes elementos elas são preservadas. Beleza, pessoal? Bom, então uma observação aqui que a gente faz, né? A primeira observação que a gente faz. Toda imersão isométrica ela é, por definição, uma aplicação injetiva. Tá? E por que isso? Olha só. Se você tem... para você provar que uma aplicação ela é injetiva, o que você tem que fazer? Você pode fazer isso de duas formas. Quer dizer, pelo menos duas. Ou você prova que se x é diferente de y no domínio, f de x é diferente de f de y no contradomínio, para todo x e y que satisfaça isso, ou então você prova que se você tem f de x igual a f de y, então isso implica que x é igual a y, ok? Pois bem, a gente vai usar esse segundo método para provar que f é uma função injetiva. Então como é que a gente vai fazer? Olha só, se você supor que x e y são elementos do domínio cujas imagens são iguais, então o que você sabe? A única coisa que você sabe aqui é que f é uma imersão isométrica. Então a única coisa que você sabe é que a distância de x até y é igual à distância de f de x até f de y. Então, você sabe que a distância de x até y é igual à distância de f de x até f de y, pelo fato de f ser uma imersão isométrica. Ora, mas você está supondo que esses dois elementos aqui são iguais, então essa distância, na verdade, é igual a zero, certo? Então isso significa que a distância entre esses dois pontos que você pegou que satisfazem isso, a distância deles em m é zero. Ora, mas isso implica que x é igual a y, porque no espaço métrico, se a distância entre dois pontos é zero, porque esses dois pontos são iguais. Então, de fato, você provou que toda imersão isométrica é uma aplicação injetiva, ok? E agora sim a gente define o que vem a ser uma isometria. Olha, quando você tem uma imersão isométrica, que ela também é sobrejetora, ou seja, quando você tem uma bijeção, que é também uma imersão isométrica, então você tem o que a gente chama de uma isometria. Ok? Então, assim, quando você tem uma isometria entre dois espaços métricos, você está olhando, você sabe que, na verdade, do ponto de vista métrico, você está olhando para o mesmo objeto. Você tem que tratá-lo da mesma forma, desde o ponto de vista métrico. Ok, pessoal? Muito bem. Agora, o que acontece? Eu já falei para vocês que quando a gente estuda um curso de espaços métricos, você pode dar pelo menos duas ênfases, né? Você pode, se você quiser explorar mais conceitos de geometria, né? Se você estiver preparando o aluno para fazer um curso aí de geometria riemanniana, alguma coisa assim, você pode e deve explorar um pouco mais as propriedades métricas do conjunto, ok? Mas, se você tiver dando espaços métricos como uma introdução à topologia, e é isso que a gente está fazendo nesse curso, você não precisa ficar tão preso, você não deve ficar tão preso às propriedades métricas, mas sim às propriedades topológicas daquele espaço métrico, ok?
E o que acontece? Quando você olha do ponto de vista topológico, as isometrias não vão ser a categoria mais geral de morfismo, ou seja, as isometrias vão sim preservar as estruturas topológicas dos conjuntos em questão, mas elas não são as aplicações mais gerais que o fazem. Então você tem aplicações mais gerais do que a isometria, que, embora não preservem a métrica, elas preservam a topologia do conjunto, e é isso que vai nos interessar. Então é por esse motivo, pessoal, que a gente vai estudar muito mais os morfismos entre espaços topológicos, que vão ser os homeomorfismos, que eu vou definir com vocês na próxima aula. Isso vai ser muito mais importante do que as isometrias, porque a gente não está exatamente interessado nas propriedades métricas do espaço métrico. A gente está interessado nas propriedades topológicas. Então, o que a gente quer saber não é, por exemplo, digamos assim, imagina que você tem aí uma variedade munida de uma métrica. A gente não quer saber propriedades métricas dessa variedade. Curvatura, tá certo? Curvatura média, esse tipo de coisa, não é isso que nos interessa. O que vai nos interessar é assim, esse conjunto, ele é compacto, ele é conexo, ele é simplesmente conexo, enfim, ele é um conjunto aberto, ele é fechado, entendeu? É nisso daí que a gente está preocupado, é com isso que a gente está preocupado. Então é por isso que esse capítulo de isometrias ele vai ser extremamente curto. A gente simplesmente vai fazer um comentário para que vocês saibam o que é, tá certo? Mas não é isso que de fato vai interessar para a gente de maneira primordial. Tudo bem, pessoal? Então aqui eu só vou fazer mais um comentário que é o seguinte, olha. Se você tem MD um espaço métrico e X um conjunto qualquer, e F uma função de X em M, uma função injetiva, então a gente pode definir em X uma métrica que faz dessa aplicação F uma imersão isométrica, tá certo? Então a gente pode definir em X uma métrica da seguinte forma, a gente define em X uma métrica dada, onde a distância entre dois pontos vai ser justamente a distância em M das imagens desses pontos. Perceba que se você tem, a princípio, o meu X ele não é um espaço métrico, ele é simplesmente um conjunto. Quem é espaço métrico é o contradomínio da função. Então, distância entre pontos do contradomínio eu sei medir. Distância entre pontos do domínio eu, a princípio, não sei medir. Mas justamente o que a gente está fazendo é definindo, usando aquela métrica que a gente tem em M, uma métrica em M. Então é como se a gente puxasse para o domínio a métrica que está definida lá no contradomínio. Mas para isso é necessário que a função f seja injetiva. Ok? E como que a gente define isso? Ora, da forma mais natural possível. A distância entre dois pontos x e y aqui no domínio vai ser nada mais do que a distância das imagens desses caras pela função f. Ok? Então essa daí é o que a gente chama de métrica induzida pela função f no conjunto x. Tudo bem, pessoal? Bom, basicamente era isso que eu estava planejando falar para vocês. Vou passar alguns exercícios para vocês fazerem, tudo bem? Vou parar por aqui porque o que a gente iria fazer agora é começar com o capítulo de funções contínuas. E eu queria começar uma aula falando de funções contínuas para pegar vocês descansados. Por que eu estou falando isso? Porque o conteúdo, pessoal, de funções contínuas é talvez um dos conteúdos mais importantes de quando você estuda um curso de espaços métricos como preparação para um curso de topologia, tá legal? Porque basicamente os homeomorfismos, a definição de um homeomorfismo, ela é 100% dependente da noção de continuidade de funções, tá? Então é a respeito disso que a gente vai falar na aula que vem e na semana que vem. Tudo bem, pessoal? Bom, espero que vocês tenham aproveitado, a gente se vê aí na próxima, tá bom? Qualquer coisa me escreva. Valeu, pessoal, até mais. Tchau, tchau.